Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, esse episódio é tão especial, mas tão especial, que a gente resolveu gravar aqui uma nova intro só para apresentar a professora Vera rapidamente e para dizer mais ou menos o que a gente conversou. Foi um papo muito legal. Eu tô gravando essa introdução depois da gente conversar com a professora Vera. A professora Vera, ela deve ser conhecida pela maior parte de vocês. Ela é a principal referência no nosso país, uma das principais referências no mundo em psicologia econômica. Ela é psicóloga, psicanalista, e ela tem se envolvido no cenário da educação financeira, no cenário das ciências comportamentais há décadas. Então foi a primeira pessoa que eu entrei numa sala de aula e eu falei, é isso. Essa pessoa está respondendo grande parte dos meus anseios, essa pessoa pode oferecer um certo direcionamento. E foi muito transformador para mim. Eu acompanho o trabalho dela há quase 10 anos. Então, vou falar rapidamente aqui do currículo dela e algumas referências só para que vocês tenham esse embasamento, porque a gente não quis tomar o tempo dela com a apresentação do currículo, que é muito extenso. Então, ela é consultora, palestrante, professora de psicologia econômica, finanças comportamentais, educação financeira e arquitetura de escolha no Vértice PC, que é o Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. E, como se não bastasse, ela vai assumir logo mais o cargo de presidente eleita da IAREP, que é a principal associação, instituição de pesquisa em psicologia econômica no mundo. Como se não fosse nada, ela vai assumir esse posto na Noruega. Então, assim, espero que vocês curtam muito o episódio. A gente passou por uma série de pontos. Alguns deles foram mais sobre o nosso cenário de educação financeira, consultoria financeira e a conexão com as ciências comportamentais. E outros foram mais práticos, né? A gente fez perguntas para ela sobre como que a gente poderia lidar com tal situação com os clientes. Falamos um tiquinho sobre nudges, falamos um tiquinho sobre endividamento também. Então, a gente espera muito que vocês curtam. E deixa eu dar a notícia, não é exatamente em primeira mão, mas é uma notícia muito importante, muito especial pra gente. Ela vai oferecer algumas aulas na nossa formação. Ela vai ser uma das professoras convidadas. Então, sempre que a gente estiver abordando os aspectos mais comportamentais da nossa formação para planejadores financeiros, a professora Vera que vai assumir, e a gente ficou honradíssimo com tudo isso. Agora sim, sem mais delongas, fiquem aqui com o nosso papo com a professora Vera. Amigos, não sei bem o que a gente fez de certo na vida, mas o fato é que de repente estamos numa sala com a professora Vera gravando um episódio da nossa conversa. Professora, obrigado por ter aceito o convite. E aí, Vivi? Pois é, aquela mistura de vencemos na vida com, meu Deus, o que a gente vai falar pelos próximos minutos, assim. Professora, muito bem-vinda, muito obrigada. Bom, primeiro, posso falar? Seus dois tontos, né? É óbvio que é o maior prazer estar aqui, uma grande alegria poder conversar com vocês. A gente já tem trocado algumas figurinhas, então temos muito o que conversar, sem dúvida. Então, muito obrigada pelo convite e bora lá. Professora, a gente ontem estava listando algumas questões, alguns pontos para conversar com você, e a gente achou que seria uma boa ideia conversar, pedir indicações de perguntas, sugestões de perguntas para as meninas da Papo de Valor. E aí, quase todas elas tinham uma grande curiosidade de saber se a sua relação com as ciências comportamentais foi uma paixão à primeira vista ou se foi um amor construído. Então, se você puder contar essa pequena curiosidade desse início, a gente ia adorar saber. Porque a gente tem todo o seu currículo acadêmico extensíssimo já apresentado, mas a gente queria saber o que te fez brilhar o olho nessa história. Bom, como dizia o Eduardo Bueno, no tempo em que os continentes estavam unidos, né? Porque essa história começa muito... Eu tenho brincado que eu sou casada,
relação melhor de todas, a mais duradoura, é o meu casamento com a ciência, que eu acho que começou, no mínimo, quando eu tinha 5 anos de idade e fui para o pré-primário. Desde então, não larguei mais, né? E quando eu fui fazer psicologia, eu achava super interessante, mas eu fui me apaixonar mesmo pela psicanálise. Então, isso significa, já na saída da faculdade, no começo do curso de especialização e, acima de tudo, no início da minha primeira análise, porque eu já estou na segunda, claro, né? Mais de 30 anos de análise nas costas, não parece, mas tem. Então, funcionamento mental, eu não tenho muita dúvida, é o tema que mais me interessa na vida. E olha que eu tenho vários interesses, mas antropologia me interessa muito, arqueologia, coisas da física, muita coisa me interessa. Mas, sem dúvida, saber como a cabeça funciona e, que eu sempre brinco, como ela não funciona tantas vezes, é o top 1 dos meus interesses. Então, quando eu vim para a psicologia econômica, que eu ainda chamo dessa forma, embora esteja sob o grande guarda-chuva das ciências comportamentais, eu já vim super interessada, naquele primeiro momento, em como a cabeça das pessoas funcionava em relação à inflação altíssima que a gente estava vivendo em 93 para 94. Foi isso que me trouxe, que daí eu fui fazer mestrado. Eu daria para falar aquele meme, né? Eu me tornei aquela pessoa que eu mais temia. Eu achava que eu jamais faria uma pós, e de repente eu me vi na USP, no mestrado, querendo entender do ponto de vista da psicanálise naquele momento. Aos poucos é que eu fui, no ano seguinte, em 95, o professor Sigmar Malvese, que era um dos professores do mestrado, apresentou o primeiro livro de psicologia econômica que me caiu na mão. E daí eu falei, gente, então tem um povo aí estudando isso, e daí que eu fui descobrir, né, ano após ano, eu fui descobrir essa história. Num primeiro momento, eu não me considerava psicóloga econômica, e legitimamente. Estava começando a chegar na área, etc. E à medida em que eu fui me aproximando mais, eu fui achando muito interessante, até porque trazia abordagens à psicologia que não eram as que eu usava, como a psicologia cognitiva, que informa, de um modo geral, as ciências comportamentais, e, mais recentemente, com a brincadeira da arquitetura de escolha, a psicologia comportamental, que é o famigerado behaviorismo, que a gente tacava pedra na faculdade, pegava mal, né? E cá estou eu, né? Assim, eu tento disfarçar. Não, eu estou brincando, mas tem coisas, né, que a gente estuda na psicologia behaviorista que não é, né, são 3 coisas diferentes. Ciências comportamentais, psicologia de modo geral, economia comportamental, neuroeconomia, finanças comportamentais, antropologia, psicologia social em especial, enfim, sociologia, tudo isso é ciências comportamentais. Elas estão debaixo desse guarda-chuva, certo? Esse grande guarda-chuva, exatamente. Biologia, daí começa a entrar, né? Design, para ver, né, como as pessoas reagem à maneira como as informações são apresentadas. Tudo, design comportamental, a gente pode chamar assim. Então, esse comportamental de ciências comportamentais não é da psicologia comportamental, que é esta abordagem que estuda estímulo e resposta, que é do Skinner, que muita gente vai me apedrejar agora, mas vamos lá, que é meio rasa, né?
porque eles, por exemplo, não querem entender, não estão interessados. Como a cabeça funciona, só isso. Tem como? A gente fica meio injuriado, né? Eles chamam de caixa preta e um abraço, vamos embora. Entendi. Eu gosto de ter essa visão do guarda-chuva, porque eu lembro quando eu estava estudando para o CFP, por exemplo. Me ajudou muito dar um passo para trás e enxergar meio que o ecossistema todo antes de mergulhar em cada uma das caixinhas. Não sei se foi para você assim também, Vi, de conseguir dar esse passinho para trás, né? Então, isso é interessante, é uma proposta do próprio Kahneman, né? Nosso grande guru. Em 13, num livro aqui organizado pelo Eldar Shafir, que é o mesmo que escreveu do Escassez, né, junto com o Lainatan, mas nesse livro que são os fundamentos comportamentais de política pública, o prefácio é apenas do Kahneman, porque gente chique é outra coisa, né? E o Kahneman propõe isso, ele diz: vamos chamar de ciências comportamentais, porque a gente fica chamando de economia comportamental, como vigorava ainda, até 13 pelo menos. Ele falou, isso deixa as pessoas de fora. O Shafir, por exemplo, é psicólogo. Então, eu nunca me considerei economista comportamental. Se eu me considerasse, eu teria que ser internada em camisa de força, porque eu não sou economista. Como é que eu vou ser economista comportamental? E a mesma coisa vale para a psicologia econômica, que reúne pesquisadores de várias áreas das ciências comportamentais. Mas o psicólogo econômico, eu, pelo menos, vejo dessa forma. Primeiro precisa ser psicólogo, depois psicólogo econômico. Agora, cientista comportamental somos todos nós. Vocês, com as respectivas formações, que não são nem em psicologia nem em economia, eu, que por acaso estou na psicologia e na psicanálise também, então daí acomoda todo mundo. Eu acho bem legal, democrático, generoso e do jeito que tem que ser. Justíssimo. Professora, você tem a sensação de que existia uma certa disputa entre as teorias econômicas mais clássicas e a economia que flerta com o comportamento, que discute o comportamento sobre um viés mais psicológico, e que essa disputa deixou de existir nos últimos 10, 20 anos? Eu tenho essa sensação que antes a gente precisava convencer muita gente de que aquilo é relevante, e agora isso é um fato dado. Todo mundo respeita. É difícil você enxergar algum... Tô vendo sua cara, tô falando besteira aqui. Não é todo mundo, é o meu círculo que faz isso, talvez. Sem dúvida. Pode ser, ok. Eu acho que aí temos um viés, né, de disponibilidade, porque eu ia brincar com quem você tem andado, Amorim, ótima companhia, estou vendo. Onde eu ando... Eu circulo muito nos meios da educação financeira, né? E nos projetos que se relacionam com a educação financeira. E quando eu estava começando, tem pouco mais de 10 anos que eu estou nessa brincadeira, eu sinto que está cada vez mais improvável alguém cogitar um projeto de educação financeira que não contemple os aspectos comportamentais. Ainda bem. E acho que graças ao trabalho incansável de muita gente. Então, sem dúvida, a gente está num lugar que nunca antes na história da humanidade. Ufa, uhul, né? Titia está aqui há 28 anos, né? Então era tudo mato, nem se compara, óbvio. Mas ainda assim, temos grupos expressivos recalcitrantes que ousam duvidar que o ser é humano, essas paradas todas, meu. Ai, eu tento evitar o contato, né? Mas a gente não consegue. Então, eu reconheço a existência, né? Vai fazer o quê? Invadir? Não. É justo. E, professora, eu me lembro no último curso que eu fiz e com você, e uma das primeiras frases assim que você falou, né, agora entrando um pouquinho numa parte um pouco mais técnica, a educação financeira sozinha tem um alcance limitado, ela não vai resolver a situação financeira das pessoas. E aí, pra gente que trabalha com planejamento financeiro, é um balde de água fria, né? Duro, assim, no primeiro momento.
Mas peraí, é isso que eu vendo para as pessoas, é isso que eu quero ajudar, essa transformação que eu quero provocar. Como assim eu não vou dar conta? Comenta um pouquinho sobre isso, assim, dá um abraço, por favor. Ou um tapa. Pode escolher. Justo. Não. Vamos acolher as angústias e avançar juntos, né? Então, o que eu digo é, educação financeira é como andorinha. Sozinha não faz verão. Mas aquele bando de andorinha voando junto é maravilhoso. E é esse o lance, né? A educação financeira, até um pouco na linha do que o Amuri estava dizendo antes, para começo de conversa, quem sabe das coisas nem cogita de fazer sem a ajuda das ciências comportamentais. Não vai ser tolo a esse ponto de achar que, explicou tudo tecnicamente, pronto, agora você está alfabetizado financeiramente. Aliás, por isso, não sei se é o caso, mas por isso que eu não falo em literácia. Não, literácia eu quero mandar aprender, né? Ou letramento ou até alfabetização financeira. Porque, para mim, isso distancia, não aproxima. Como se a pessoa, se fosse alfabetizada, conseguiria ler qualquer coisa. Antes fosse. Eu acho que educação continua sendo o termo mais abrangente, então eu me recuso. Aliás, eu vou... Quando vai passar este episódio do podcast? Este episódio na próxima terça-feira, se tudo der certo. Então, será exatamente o dia em que eu deverei estar falando no Banco de Portugal, o Banco Central de Portugal, que está fazendo um workshop sobre literácia financeira digital. E eu estou fazendo um statement e colocando nos meus slides, e vou falar em português, uhul, né? No Dia Internacional em que a gente fala em português, tem que celebrar. Vou falar educação financeira. Bom, enfim, porque até agora eu não fiquei convencida de que deveria mudar. Mas então, longo parênteses para variar, voltando. Por que vocês não devem ficar desanimados? Primeiro, porque a gente só consegue mudar a partir da realidade. Então, quanto mais encontros com a realidade, por mais gélidos que possam ser ou contundentes, eles geralmente são, é daí que a gente vai poder fazer alguma coisa. O que eu chamo, que vocês já sabem, é de o quinteto fantástico, né? Que eu vejo a importância de articular forças a partir de, primeiro elemento, todos os conhecimentos sobre ciências comportamentais. Funcionamento mental, emoções, tomada de decisão, os vieses, mudança de comportamento, efeitos, tudo isso, né? Então, esses conhecimentos, que são o primeiro elemento, informando a educação financeira, como a gente está vendo acontecer cada vez mais, e também, claro, políticas públicas, de um modo geral, que a gente começa a ver acontecer também, muito a proteção do consumidor. Por quê? Porque proteção do consumidor não é assunto só para advogado e economista, é assunto para cientistas comportamentais, que entendem como o consumidor funciona para poder protegê-lo melhor. Porque tem situações que ele pode ser completamente educado financeiramente, mas está tomando um golpe daqueles ilícitos ou daqueles lícitos, né? Não precisamos citar quais são os lícitos, porque eles estão por toda parte, né? E vai precisar recorrer a um órgão de proteção do consumidor. Esse é o terceiro pilar, certo, professora? É o terceiro. E o quarto, a regulação. Então, os órgãos reguladores do mercado financeiro também precisam entender como o cidadão funciona do ponto de vista psíquico. E aqui no Brasil, a gente está bacana na fita já faz algum tempo. Desde
entrar, por exemplo, psicologia econômica na Estratégia Nacional de Educação Financeira, na época que era feita pelos reguladores. Isso eu estou falando da pré-história de 2008, 9, 10, até Banco Central. Titi aqui deu um curso de psicologia econômica para os servidores de educação financeira, do Departamento de Educação Financeira daquela época, no Banco Central, em 2010. Então, eles já estavam ligados, tal. A CVM, que criou o primeiro núcleo de estudos comportamentais de qualquer CVM do mundo, do sistema solar, em 14, que fazia aquelas conferências maravilhosas, etc, etc. Então, ao longo do tempo e no mundo inteiro, a gente tem visto passos nessa direção também. Os reguladores também partindo do mesmo referencial, do mesmo olhar psicológico. As pessoas gostam que chame de comportamental, psicológico assusta, essa é a minha hipótese. Psicológico em regulação, não pode falar. Bom, ou em qualquer coisa, as pessoas assustam. E o quinto elemento é a própria arquitetura de escolha, que eu até destaquei, porque vai tratar de mudanças de comportamento coletivo em geral, nesse âmbito coletivo. Então, educação financeira, grande parte vai ser pavimentada por arquitetura de escolha, um desenho comportamental do contexto para facilitar as melhores escolhas para o tomador de decisão, não para qualquer um por aí, né? Para o tomador de decisão. Então, isso seria fantástico. A educação financeira, vejam como ela cresce, como ela ganha musculatura quando ela está integrada nesse quadro. Mas ela é fundamental. Não podemos perder isso de vista jamais. Eu lembro, professora, tem acho que uns 2 anos isso, que eu te mandei uma mensagem e falei, professor, eu queria marcar uma sessão individual com você. E aí você falou, mas o que você está querendo fazer? Né? Eu falei, eu preciso dar uma desabafada e eu preciso de fontes, porque a cada 3 meses eu entro numa crise, porque eu começo a pesquisar a efetividade dos projetos de educação financeira e eu falo, meu Deus do céu, será que eu estou investindo o meu tempo da minha vida na causa certa? Numa roda que faz sentido ser girada e divulgada, e você me passou uma série de artigos e eles me acalmam o coração de tempos em tempos. Às vezes eu volto neles. Então eu vou compartilhar com as pessoas nas referências desse episódio aqui, com o pessoal que está assistindo a gente, esses materiais. Tem alguns do Banco Mundial que você me passou, algumas literaturas um pouquinho mais acadêmicas. Então acho que isso vai ajudar quem, como eu, de tempos em tempos, entra numa crise de saber se está gastando tempo no lugar certo. Estou mostrando aqui, vocês não podem ver, mas é o Routledge, The Routledge Handbook of Financial Literacy, né? Que é o manual, né? Routledge é a editora, o manual de educação financeira, que foi editado pelo Gianni Nicolini, que é italiano, e a Brenda Cud, que é americana, e que tem... Tem uma brasileira que escreveu um negócio nesse livro aí, eu acho. Como é que é? Tem uma brasileira que escreveu um negócio nesse livro aí. Pois é, tem, é verdade. E vejam só que coincidência, ela escreveu sobre educação financeira e ciências comportamentais. Titia, sim. Olha, tem 538 páginas. E aqui, dá para divertir pelos próximos 20 anos, mais ou menos, né? Tem um senão bravo. Ele está custando os olhos da cara. Me disseram 2.750, mas o virtual, o Kindle lá, parece que é 200 e alguma coisa, 10% do valor. Justo. Mas, enfim. Então, só para adicionar aí a sua lista. Boa. Bom, um ponto, assim, acho que sobre o Quinteto Fantástico, que para mim meio que deu uma virada de chave,
Porque o intuito, e aí você me corrige, professor, se estiver falando uma besteira, não é que essas 5 áreas funcionem de uma forma independente e que juntas elas provoquem essa transformação. É que, obviamente, cada projeto e cada ação, ela vai talvez ter uma como um direcionamento ali principal, mas ela amplia o olhar, né? Ela olha de uma forma sistêmica para todos esses pontos, para eventualmente conseguir incluir, né, dentro de cada um dos projetos. E aqui acho que a gente fala de projetos grandes, enfim, liderados pelo governo, e projetos pequenos, que a gente mesmo consegue colocar no mundo e que faz parte do nosso papel, enquanto educadores, enquanto planejadores, conseguir atender minimamente aí um pouquinho de cada coisa, né, para melhorar essa efetividade. Sim. Por exemplo, uma iniciativa de educação financeira já pode incluir, em algum momento dela, onde buscar ajuda, tanto em proteção do consumidor, quanto dos reguladores. Daí, claro, o ideal é que essas áreas também estejam articuladas para poder receber essas demandas e reagir a elas de uma forma adequada. Aqui o nosso PROCON São Paulo está bacana, a gente tem a Neide Ayub lá batalhando há mais de 10 anos também por um espaço para falar de psicologia econômica, de ciências comportamentais, então é importante. E como eu falei, no Banco Central, na CVM, a CVM tem o blog, né? Penso, logo invisto, né? Que é uma interrogação, tem as cartilhas de vieses, o Banco Central tem vídeos, enfim, estão se movendo nessa direção. A gente cruza os dedos para que seja cada vez mais, né, assim. Quando eu penso na nossa atuação, assim, que está na ponta, né, conversando com a pessoa física ali na pontinha, a pessoa que vai se beneficiar da educação financeira ou da informação, para mim, essa conversa surgiu no grupo esses dias, do nosso grupinho no Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, professora, com planejadores financeiros, né? E a gente bate papo por lá. Telegram. Assim, ele nasceu com um propósito muito específico, então ali funciona. É um dos poucos grupos onde eu entro com alegria, né? As pessoas estavam cogitando, será que eu deveria fazer uma faculdade de Direito? Será que eu deveria fazer uma faculdade de Psicologia? Será que eu deveria fazer Economia para complementar as formações, né? E aí eles perguntaram para mim, para Vivi, se faria sentido fazer um mestrado, se faria sentido fazer uma outra graduação. Porque eu sou cientista da computação e a Vivi é engenheira. Então, e eu acabei entendendo nos últimos anos que eu sou mais útil nessa pontinha entre o mundo acadêmico e o consumidor final. Eu fico nessa meio que acho que a Vivi também se enxerga nesse lugar, assim. E isso me leva para minha próxima pergunta aqui. Quem está nesse lugar, quem quer colocar o pé nesse lugar, que não é o acadêmico e também não quer fechar os olhos para tudo que a pesquisa vem trazendo para a gente, que seria uma burrice. Por onde que essa pessoa começa, professora? Quais são as primeiras referências? Eu tenho a sensação que o Rápido e Devagar do Kahneman é um dos livros mais comprados e menos lidos da história. Então, tô tentando pensar, puxado. Eu sempre falo, vocês conhecem o Rápido e Devagar? A pessoa aponta a estante atrás assim, e ele nunca saiu de lá. Então, a pessoa fala, eu li semana passada. A pessoa leu em uma semana. Assim, a pessoa não leu, né? Então, eu queria umas fontes interessantes para quem está nesse lugar, que é o nosso público, que quer utilizar os insights comportamentais para o próprio trabalho, para beneficiar as pessoas. Bom, eu acho que não foi a sua intenção, Amuri, mas eu estou me sentindo assim, como se você tivesse levantado a bola. Eu vou cortar, né? Vou fazer eu tô aqui para isso, professora. Rascado agora. Estou aqui para isso, sim. Faça. Então, eu sempre tenho dito, a porta de entrada para essa área, desculpa qualquer coisa, mas são meus cursos, tá? Então, tem um introdutório de psicologia econômica, que daí vai ser pré-requisito para o curso de educação financeira com psicologia econômica e o de arquitetura de escolha. E agora tem esse que está assíncrono online. Assíncrono, que são comportamentos econômicos, que já tem 4 temas, virão alguns outros com sorte,
E tem o canal, né, o meu canal, Pílulas de Psicologia Econômica, que tem 2.000 vídeos curtinhos. Então, para quem está precisando fazer uma formação gratuita, é só se organizar, que ali tem muito material também. E eu ouvi um boato que vem um curso super interessante, muito diferente, mega inovador, que, assim, mirando em planejadores e consultores financeiros. Não sei se vocês ouviram falar alguma coisa sobre isso. Com fé ele sai, professora. Com fé e suor ele sai. Vai dar certo, vai dar certo. Vai ter a formação que vai contar com muitas aulas da Vera. Então, estamos aqui. Então, a Muri e Vivi estão fazendo uma brincadeira que vocês não vão acreditar. Eu estou sabendo, tá? Você falou do seu curso introdutório, professor. Eu lembro quando eu entrei na sala a primeira vez, né? Que eu fiz, acho que em 2012, talvez. Era na FIPECAF. E para mim foi um negócio muito impactante, porque eu tava entrando em contato com o assunto pela primeira vez, de maneira um pouquinho mais aprofundada, assim. Eu já tinha lido alguma coisinha, mas eu tava na sala. E eu dei sorte, do meu lado sentou o Tobias. Sabe? Tobias, mano. Então foi tipo... E ele começou a conversar comigo, e ele muito mais experiente que eu. Eu tava no primeiro, segundo ano de trabalho. Então foi uma junção de coisas, assim. Foi muito legal. Eu fiz com a Ângela também, essa é a primeira turma. Sim, a Ângela no início também. Foi meio que todo mundo junto. A Ângela estava fazendo assim. Pela segunda vez já, eu acho. Provavelmente, sim. Então porque, foi um aliás, pouco por aí. Peraí, deixa eu então acabar de fazer o merchan de por favor. Direito, né? Já que vai ao ar na próxima terça. No sábado, dia 12 de março, vai começar a última turma ao vivo do curso introdutório de Psicologia Econômica. Depois dessa turma, daí só vai ser online assíncrono. E daí vocês, por exemplo, deixam de ter essa experiência que o Amuri está contando, sentou ao lado do Tobias, que já era um CFP, experiente, etc., porque as turmas são ótimas. A Vivi fez, por exemplo, né? Um monte de gente da Papo de Valor também. Então, e posso falar, o meu curso é imperdível, tá? Modéstias favas. Boa. Não, é porque as turmas são imperdíveis, é verdade isso, eu juro, é verdade. Então, se você estava pensando em fazer, é agora, é já. Procurem a Cris, contato@vertuspsi.com.br. Boa. É ruim de eu lembrar de fazer isso direito, né? Então, a Cris mandou mensagem agora, professora, me obrigando a te forçar a divulgar. Brincadeira, é só uma piada. Não seria super indelicado da parte dela. Ela poderia, eu tenho intimidade com ela. Ela está viajando para a Escócia nesse momento, então seria difícil, porque até surpresa. Professora, você citou um ponto que eu acho que ele é importante, né? Agora que a pessoa sabe como tal coisa funciona, ela está imune a erros naquela seara, né? Pois é, fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu lembro que em alguns momentos eu falei, meu Deus do céu, agora que eu entendi como o viés XPTO funciona, eu jamais vou entrar nisso. E eu acho que é uma prepotência que pode afetar o planejador que está começando. Agora que ele entendeu alguma coisinha, alguma das heurísticas, ele já tá ali blindado, sabe? Comenta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu vou falar sobre o Kahneman, mas antes, vocês viram que o golpista do Tinder, eu não assisti ainda. Tinder, eu também não, mas ele caiu num golpe essa semana. Como uma mulher apareceu e falou para ele que para ganhar o selo do Instagram, de validação do Instagram, sei lá o quê, ele tinha que depositar, eu não sei quanto em dólar, mas parece que dá 34 mil reais. E a Anta depositou. E é um golpista experiente.
Não, ela falou que o marido, sei lá quem, trabalhava no Instagram, então podia conseguir isso para ele. Ele provavelmente, com a consciência pesada, por ele ser o golpista do Tinder, né? Ele estava, certo, eu estou imaginando isso, querendo uma validação mesmo, talvez até por meios mesmo meio escusos. Daí diz que apareceu o cara num fundo de Instagram, sei lá o quê, ou da Meta, né? Sim, a grande do Instagram. empresa, né? E o cara pagou, ou seja, não temos como nos vacinar contra a humanidade. Nós somos humanos. Isso significa que somos falhos. Somos frágeis, precários e limitados, como a gente fala na psicanálise. Agora, o Kahneman, do alto dos seus 87 anos, e tá bacana, inteirão e tal, todo mundo faz essa pergunta para ele, coitado. Então, ele faz uma cara de tédio e ele responde: eu estudo isso há mais de 65 anos, não adiantou nada. Ele já corta o barato rápido, assim, desilude. Daí ele até faz um pouco de ressalva. Um pouco, uma coisa ou outra, talvez, de vez em quando, com um pouco de sorte, etc. Eu posso dizer um pouco assim, do baixo dos meus 40 anos, né, de psicanálise e tudo mais, junto daí, nos últimos 28, com psicologia econômica, se eu estou cansada, se eu estou estressada, se eu estou sem tempo, qualquer uma destas pequenas intercorrências que a gente vive o tempo inteiro, quase, já me empurra para fazer besteira. Inclusive, eu, muitas vezes, até estou assim, imbuída da consciência. Isto é uma besteira. E vou lá e faço. Porque o ser humano tem desvãos, né, em sua alma que desafiam a nossa compreensão. Eu acho que isso torna a nossa atuação mais interessante até, sabe? Mais desafiadora na minha visão. Quando a gente está lidando com um cliente, por exemplo, o nosso desafio é construir alguma coisa que, de alguma forma, seja melhor do que o que ele já tinha em cenários de cansaço, em cenários de estresse. E não construir um métodozinho de planejamento que funciona lindamente quando ele está ali no primeiro dia da academia, que ele fala, agora vai. Sabe aquela promessa de ano novo, na primeira semana do ano, que você está super motivado? Então, para mim, isso é desafiador e instigante. Não sei se você vê aí também, com as meninas, eu acho que é muito legal. Assim, para mim é um combustível. Isso aqui funciona numa época de caos ou não funciona? E eu acho que tem um ponto, assim, de... É nosso papel, enquanto planejadores, enquanto educadores, montar esses contextos e essas estratégias no planejamento do cliente, porque o cliente não tem esse conhecimento que a gente tem. Então, a gente precisa antecipar possíveis desvios do plano, coisas que vão acontecer porque as decisões não são tomadas de forma racional. E é engraçado porque, às vezes, a gente até se vê em uma situação de, racionalmente, se todas as decisões fossem tomadas racionalmente, o caminho A era o melhor. Essa estrutura de orçamento mensal, essa estrutura de investimento seria melhor. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente precisa defender esse lado, esse caminho B, e aí eu acho que, apesar de não ser 100% eficiente, o conhecimento, né? O conhecimento por si só, ele não faz com que a gente tome decisões diferentes, ele embasa a gente enquanto planejador para poder falar, olha, mas vem cá, e quando acontecer isso, será que você não pode reagir assim por causa desse outro viés, né? Então, assim, acho que isso é importante e é nosso papel, né? Eu acho que olhar para isso. Eu tô lembrando de uma conversa que teve no grupo também esses dias, que acho que um rapaz mandou 2 opções, né? E a opção A eu acho que financeiramente era melhor. E a Vivi defendeu a opção B.
E ela defendeu com um argumento que pra mim ele encerra a discussão. Eu acho ele maravilhoso, que é: eu acho que você deveria ir na opção B, porque é a que vai te dar mais chance de continuar no prumo certo por mais tempo, mesmo que a rentabilidade seja um pouquinho menor. Então eu achei isso muito refinado, assim, né? Então a opção A talvez numericamente seja mais interessante, mas a opção B, você tem chance de continuar nela por mais tempo. E é isso que vai fazer diferença lá na frente. Então adicionar esses insights de arquitetura de escolha, de psicologia econômica no planejamento, para mim é... Não, genial, genial. E isso que vocês dois falaram é, assim, uma pepita de ouro. Eu imagino que esteja no curso também, porque... Algumas dezenas de vezes, professora. Algumas dezenas de vezes, assim, sim. Porque é só planejamento financeiro para pessoas reais que estão se afogando na vida cotidiana. Porque eu, pelo menos, não conheço ninguém que não esteja se afogando na vida cotidiana. Às vezes pode não estar se afogando na falta de dinheiro, aqueles raríssimos, né? Mas estão se afogando em tanta angústia que dá até pena, né? Mas, então, eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. Parabéns. E é curioso como, às vezes, quem está começando fica com essa sensação de mas então eu vou ler esse livro aqui e eu já aprendi ciências comportamentais. Ou eu vou fazer o primeiro curso da Vera, já aprendi tudo. E, na verdade, já está suficiente. E, na verdade, eu acho que eu nem sei quantas vezes a gente volta nos mesmos conceitos e cada vez que a gente volta, a gente olha para ele de uma forma diferente e gera insights de como é que eu posso aplicar isso em um contexto de endividamento ou em um contexto de investimento onde a pessoa se enxerga com um perfil que é diferente do que ela realmente tem, assim. Então, é importante que fazer o curso da Vera, depois ler os trocentos livros, assim, que eu acho que a gente consegue deixar uma lista, assim, para serem lidos e voltar nesse assunto da formação e pensar isso de novo e voltar e fazer o curso da Vera de novo. É esse o caminho, na verdade. Não é pensar isso como algo finito e pontual. Acho que não tem dúvida. Até porque vocês usam a palavra formação e eu acho que ela é a ideal. A gente fala em formação também na psicanálise. Quando acaba? Quando for a óbito. Porque antes disso não vai acabar nunca. Vai acabar nunca. Então, o tempo inteiro, eu agora, por exemplo, estou ligada aqui em umas aulas de psicanálise, de um autor antigo, enfim, que eu estou retomando, e nossa, do caramba, não acaba nunca, cada vez, e exatamente isso que você falou, nos grupos de estudos, eu não sei quantas vezes que eu já li o Kahneman, o Rápido e Devagar, por exemplo, eu encontro novidade toda santa vez, olha, uma sacada diferente, não, então é isso, nossa, direto. Professora, o Taylor estava muito generoso com entrevistas nos últimos tempos, porque ele estava em turnê de lançamento do livro, então ele estava em todos os lugares, era impressionante. Você via Taylor no Google, tinha 5 que ele deu na sua última semana. Ele deu uma entrevista para um cara chamado Dan Harris, que é aquele entrevistador raro que ele é um bom ouvinte e faz boas perguntas, sem interromper demais. Então foi uma entrevista que eu adorei. E em um dos pontos ele fala um pouquinho sobre os nudges, pede pro Taylor explicar um pouquinho dos nudges, e ele entra num aspecto super interessante que é esse sugestionamento, digamos assim, né? Esses cutucõezinhos, eles não tiram a autonomia do ator principal, né? Foi essa pergunta que ele jogou pro Kahneman, pro Taylor, perdão. E eu acho que essa é uma angústia dos planejadores, de construir talvez um planejamento para o seu cliente que é um pouquinho engessadinha em alguns pontos, porque isso vai te proteger. Então essa era a discussão do Dan Harris com o Taylor. E aí o Taylor deu uma resposta aqui que eu vou tomar liberdade de ler, ela é breve, né? Ele respondeu assim: não, isso não acontece. Ele falou: veja, o GPS é o nudge ideal. Tanto eu como o Sustin temos um senso de direção horrível. Nós nos perdemos toda hora. Se ligarmos o GPS, não nos perdemos, mas nós ainda podemos escolher nosso destino e podemos até mudar de ideia.
Nós adoraríamos então que existisse um mundo em que fosse tão fácil de se orientar como é fácil quando precisamos chegar a algum lugar e temos o nosso GPS ligado. E isso incluiria tudo na vida, desde escolher os ativos da sua carteira até decidir quando será melhor se aposentar, escolher seu cônjuge ou quando ter filhos, ou até mesmo se é uma boa escutar essa minha entrevista. Ele é muito maravilhoso, né? Tem um senso de humor além de tudo. Então eu achei uma abordagem interessante, como a economia comportamental, os nudges, todo o nosso estudo sobre comportamento, ele não engessa. Então é um limiar meio tênue, não? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre. Bom, ele tem usado esse exemplo do GPS em todas as 300 entrevistas. Né? Então, ele é engraçado, ele é inteligente, mas ele anda se repetindo. Mas tudo bem, a gente deixa, ele ganhou o prêmio Nobel, pode fazer o que quiser. Olha, eu vou arriscar dizer que eu vou uma volta a mais no parafuso. Sem dúvida, a história do GPS, é óbvio que eu concordo, sem problema. Agora, posso falar? Desculpem o meu francês, mas eu ando para essa discussão, tá? Porque se a pessoa ficar um pouco engessada, isso significar não fazer um monte de... Cagada. Pode falar, professora, estamos aqui... bobagens. Eu estou tentando, né? Já falei uma na mesma frase, 2 fica ruim, né? Aquela montanha de tolices, bota palma e vai tá com o seu engessamento, sabe? Isso é o de menos, isso é o de menos. Eu enxergo educação financeira, planejamento financeiro, tudo isso como redução de danos. Não vamos conseguir salvar a humanidade, infelizmente, está precisando pra caramba, mas a gente não vai conseguir. Então, que faça o mínimo de besteira possível. E se isso significar que eu cutuquei, ai meu Deus, a liberdade de escolha. Que mané, liberdade de escolha, continua com um monte de liberdade de escolha, inclusive eu tenho certeza que vai usar a liberdade de escolha para fazer muita merda mesmo, né? Então, paciência. Mas se pelo menos a gente conseguir protegê-la um pouco de si mesma, bato palma. Ai, eu acho que isso, eu não sou de falar em mimimi, tá? Mas nesse caso eu vou dizer, é muito mimimi, me poupe, pelo amor de Deus, sabe? A gente está falando aqui da pessoa ou entrar pelo cano violentamente, porque se atrapalha com as finanças, ou se entrar pelo cano menos. O que a gente quer? Que entre pelo cano menos, eu pelo menos, né? Que entre pelo cano menos. Ai, mas não sei o que, a liberdade de escolha. Não, vai exercer, vai na bate de lata, escolhe o sorvete que você quer, sabe? Hello, né? É isso. Essa discussão, eu acho que ela surge no grupo muito, né, Vi? Com a história do anotar ou não anotar gasto. Lembra da última que rolou ali? Não, mas é a liberdade da pessoa, ela tem que ter disciplina. Quando surge a frase tem que ter disciplina, já começa a acender umas luzes vermelhas e cair o teto, assim, né? É nesse contexto que pra gente surge, sabe? Então, não, mas se o cliente não tem disciplina, aí é problema dele. Falou, amigo, se você entrar na consultoria com essa postura, é isso, né? Acho que rolou no grupo esses dias, Vi, essa discussão, não? Foi. E para quase todos os problemas financeiros, vamos dizer assim, para as situações que a gente precisa resolver, a gente consegue jogar a culpa na pessoa, né? A gente poderia inventar uma história de mas é porque você não tomou uma decisão boa. Mas é porque você quis comprar um apartamento quando você não tinha dinheiro quase nem para entrada. Mas é porque... Então, se a gente assume essa postura de apontar o dedo e falar você que tomou uma decisão errada, é você que não está seguindo o caminho que eu desenhei, não sei, vão ser poucos os clientes que vão chegar no final desse planejamento com alguma transformação, assim, de fato, né? Eu vejo que, às vezes, a minha cabeça, a minha mente, ela meio que fica enxergando os dois caminhos, sabe? Porque eu sou engenheira, então eu olho para um cenário financeiro e eu enxergo uma planilha e gráficos e projeções, enfim. Eu olho e penso, eu sei o que precisa acontecer para resolver. Mas
ao mesmo tempo, a gente precisa dessa outra camada, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, assim, né, com esse planejamento. E eu acho que a gente acaba assumindo esse papel de desenvolver, usando a arquitetura de escolha e o desenho de todo o contexto, estratégias na forma de controle, na forma que a gente vai fazer os investimentos, na forma que a gente vai lidar com as dívidas, no caso de endividamento, que em um momento racional a gente já se blinde, né? Que eu acho que é esse o ponto de proteger da gente mesmo. Então a gente já tome decisões para minimizar possíveis desvios que a gente vai fazer futuramente. Então, e o planejador tem a vantagem de estar menos quente do que o seu cliente. O cliente é quente, ele está lá no sistema 1, ele está lá nos impulsos, nas emoções. Então, a chance dele errar nas decisões, o dinheiro é o dele que está na reta. Então, ele fica desesperado, acossado por 1000 fantasias, emoções, medas e tudo mais, né? E vocês estão numa posição um pouco mais privilegiada, porque vocês não estão tão quentes quanto ele. É claro que isso aqui a gente vai falar na formação, mas só um pequeno spoiler. Um dos pontos, justamente, é que o cliente, por estar tão angustiado, o que ele vai tentar fazer? Despejar a angústia em vocês. E não é difícil vocês entrarem, se afogarem nisso, porque é bravo. A nossa mente, ela é muito poderosa, não para atuar sobre a mente do outro, não é bem isso, mas ela é muito poderosa para não segurar a própria onda. E a outra pessoa, até com o intuito de acolher, de ajudar e tal, abraço de afogado, tá? Resume bem. Eu tô lembrando, tem uma menina no grupo, planejadora muito competente, assim. Eu admiro ela bastante. E ela me falou que sentiu uma vontade quase que incontrolável de pagar a dívida do cliente. De tanto que ela tava sofrendo com o cliente, sabe? Por um lado, eu acho bonito e trágico, eu acho que seriam os dois adjetivos. É bonito porque no final do dia a gente lembra que a gente é ser humano. Surge uma compaixão ali. Por outro lado, se você fizer isso, a sua carreira vai terminar, vai acabar. Além de você ser processado por algum lugar em algum momento, porque você não pode fazer isso, a sua carreira vai ser uma carreira curta, assim. Você estava falando, professora, de ser um pouquinho menos... A gente está num lugar um pouquinho mais frio, né, do que o cliente que está ali no calor do momento. Tô lembrando que semana passada eu não me dou bem com comidas muito gordurosas, eu geralmente com dor de cabeça. E aí na hora do almoço eu falei pra Gabriela, nossa, tomei um café da manhã meio pesado, tô aqui meio ruim. No final da tarde, estava saindo aqui do escritório, morrendo de fome, cansado, comprei uma empanada de calabresa. Então, assim... Bem feito. Bem feito. Quem mandou comer carne? Não é para comer carne. Regra única, carne não. Então, assim, no calor do momento é muito difícil. Professor, o último ponto que a gente queria conversar com você e que veio das meninas do Papo de Valor também. Endividados. É um tema muito difícil de lidar. Dolorido. Queria que você rabiscasse um pouquinho sobre esse tema quando parece que a situação financeira não se resolve, sabe? Quando a gente está lá realmente como contenção de danos. Comenta um pouquinho pra gente sua experiência com projetos, eu sei que você já trabalhou com política pública nesse ponto também. Um pouco, né? Quinteto Fantástico. Não consigo enxergar fora desse contexto. Porque, por exemplo, se for um cenário de superendividamento, é óbvio que tem que entrar com proteção do consumidor, tem que negociar, se precisar, em tribunal, se não fora do tribunal, mas com um suporte importante, porque a pessoa não vai dar conta nunca mais. Bom, isto uma coisa. O endividado, porque não se controla, porque fica gastando mais, etc., aí a brincadeira é com vocês, né? Que provavelmente precisa pegar na mão
Fala. Essa é muito mais fácil. Esse é um caso muito mais fácil de lidar. O que me dói é aquele cenário em que é o endividado circunstancial, que aconteceu alguma coisa, ele se endividou e aí começou a cavar o próprio buraco, ou a vulnerabilidade social, que eu acho que é um outro cenário. A pessoa realmente, no sistema como ele está posto hoje, a pessoa não tinha a menor chance. Não vai ter plano. Bom, isso está me lembrando uma coisa que, enquanto a Vivi estava falando, que ela é engenheira e tal, e daí eu ia até brincar. Mas tem engenheiros inteligentes também. Eu espero estar nessa lista, professora. Você, por exemplo, né, eu estou brincando, você estava falando de engenheiro, na coisa de tentar, né, organizar bem racionalmente e tal. Então, eu acho que, para quem gasta mais, daí é com vocês. Para quem é que no PROCON eles chamam de endividado passivo, que é esse que teve um acidente de percurso, e é o que nós estamos vendo acontecer desesperadamente com a pandemia, os novos pobres e tudo mais, que eu até, terminando aqui, eu vou gravar uma pílula de um acontecimento da vida real mesmo, né, que fala um pouco sobre isso. Eu acho que tem que fazer as duas coisas outra vez. Tem o planejamento no sentido de ajudar a pessoa a descer no padrão de vida que ninguém gosta, que é detestável, que é voltar para trás, tem mil coisas, mas se ela não fizer isso, ela vai ficar rodando em falso e não vai conseguir sair disso nunca mais. Nós temos o contexto do jujuzão, que é impiedoso e, curiosamente, ainda não entrou na minha cabeça, sabe? Por que a gente tem juros tão absurdamente altos no uso do crédito, do cartão de crédito, de tudo isso, né? Os juros bancários. Não é a Selic, porque quando a Selic desce, o jujuzão não desce, é interessante. Agora, quando a Selic sobe, o que acontece com o jujuzão? Está lá subindo, todo alegrinho, né? Depois resulta, e que a gente já viu que resulta, né? Lucros para um lado e dança para o outro, né? Então, eu acho que aí tem que tentar juntar, renegociar de um jeito que seja viável para a pessoa e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, organizando a vida financeira no dia a dia. Que isso também, para quem não tem dinheiro, uma coisa que vocês já fizeram, os meus cursos, vocês já me viram falando sobre isso, né? Para quem está na pobreza extrema, não tem como falar de futuro. O futuro é uma outra coisa que só vai enlouquecer a pessoa. Ela não está dando conta agora. Vai falar o quê do futuro? Para tentar fazer acontecer algum futuro, então ajudar a organizar agora com pequenas sacadas, alguma coisa que faça algum sentido para a pessoa, por exemplo, não ficar à mercê de crédito. Então, ter poupança de curto prazo, pequenininha a poupança, porque às vezes você vai olhar, a pessoa diz assim, você pergunta o que você precisaria, né, para a sua vida ficar bacana, tal. Fala, R$3.000. É isso. Quer dizer, a gente fica imaginando, nossa, então teria que dar R$100.000. Não, 3.000. Agora, tem pessoas que a conta não vai fechar jamais. O que acontece aí? Tem que ter transferência de renda. É isso. A política pública tem que atuar mais fortemente, né? Tem que atuar. Tem que atuar porque isso vai fazer a economia do país girar de uma forma mais virtuosa. Antas do céu. Na aula que a gente vai ter com você sobre endividamento, uma coisa que eu queria que você abordasse, que eu acho que é muito psicanalítico também, é como é que a gente ajuda a pessoa a dissociar
a própria existência da condição de endividado. Para mim essa é uma discussão muito interessante, porque a pessoa acaba se identificando com a dívida. Eu sou o endividado, a dívida perpassa todo o meu ser. E eu acho que tem o nosso papel ali em oferecer... Claro que a gente não consegue se responsabilizar por isso, mas nosso papel ali é ajudar nessa dissociação, que é importante, né? Por um acaso, no sistema que a gente está inserido, aquela pessoa está numa situação endividada hoje. Mas existem outros aspectos da vida, só que é difícil enxergar isso quando você está no meio do furacão. Então, queria abordar isso com você, super psicanalítico, mas para nossa aula, é só um adendo aqui. Tá. Eu lembrei, em 2007, num dos nossos congressos... vou fazer outro merchan, mas esse eu não tenho nada com isso, quer dizer, né, em tese. Vai ter congresso de psicologia econômica em junho, 9, 10, que é meu aniversário, 11 e 12 de junho, na Noruega, no sul da Noruega, falta combinar com os russos, literalmente, né, essa tragédia, e falta combinar com o corona também, né? Mas e deve ter uma parte híbrida online, então brazucas que não possam viajar poderão também acompanhar uma parte. Em 2007, uma apresentação de um colega que é super e que trabalha muito com endividamento da psicologia econômica, o Stephen Lee, ele falou que pela primeira vez no Reino Unido eles estavam vendo uma geração nascer endividada e chegar na vida adulta endividada. Quer dizer, eram os adultos, os jovens adultos daquele momento, 2007, que nunca tinham vivido fora dessa condição. Endividados desde que nasceram, numa família endividada, óbvio. Então, isso ainda falta pesquisar mais. Essa questão da identidade, que é interessante, importante, e que eu acho que, por exemplo, as pessoas começam a, claro, de um lado naturalizar, mas de outro, não, mais ou menos isso que você falou, não se enxergar fora disso. Então, começa a conseguir dormir. Uhum. É ótimo, necessário, etc. Mas daí começa a ser a vida. Num trabalho que eu estou fazendo, que teve uma parte aí de crowdsourcing, né, com pessoas bem vulneráveis, uma pergunta era se estava com o nome sujo. Alguém respondeu. Existe alguém sem nome sujo só se não tiver CPF, porque à volta todos têm nome sujo, Sim. Em algum momento já tiveram, etc, etc. Então isso, de um lado, é uma medida defensiva que permite que a pessoa continue vivendo, e de outro, é um drama, né? Naturaliza uma situação super desconfortável, né? E super perigosa, socialmente perigosa. Que eu posso falar mais uma coisinha? Por favor. Então, que é um pouco polêmica, mas pegando o gancho, então, do que a Vivi tinha falado, que você pode culpar a pessoa. Isso tem a ver com este zeitgeist que nós vivemos. Zeitgeist, primeiro, é aquela palavra que é por isso que a gente faz doutorado, para poder aprender o que é zeitgeist. Mas quem não tem, eu já vou adiantar, que é o espírito do tempo. Quer dizer, as características, assim, onde a gente está mergulhado, né? Esse zeitgeist individualista, meritocrático, que acha que cada um é completamente responsável por tudo que faz. O pior é isso. Somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, até pelo lado inconsciente. Sim, mas isso não retira a influência gigantesca do meio. Então, é claro que se estão querendo arrancar a alma da gente, porque é esse o sistema econômico em que a gente vive, a gente vai sofrer pra caramba, diferentemente, por exemplo, de países escandinavos, onde existe uma desigualdade muito menor, etc, etc. Então, estou falando tudo isso porque eu tenho visto um post
em redes sociais que me deixa desconfortável pelos dois lados, que é uma coisa assim, onde vai parar o ensino médio? Estão trocando filosofia por educação financeira, sociologia por empreendedorismo. Eu fico meio assim, ai meu Deus, né? Falar mal Delicado, da educação né? financeira só por cima do meu cadáver. Por outro lado, e porque acaba assim, porque querem que os alunos saiam do ensino médio sem capacidade de pensar, né? De refletir, de questionar, de discutir, etc. Então, eu vejo também esse problema. Agora, eu não acho nem que então não vai ter educação financeira, porque eu acho que é fundamental ter, sim, educação financeira, e, de outro lado, teria que ter, sim, psicologia, filosofia, sociologia, aprender a discutir, debater ideias, etc., etc. Então, eu acho que a solução não é, então se a gente tirar educação financeira, a gente resolveu todos os problemas do país. Não, a gente continua nesse pântano que a gente está até hoje. Então, é importante oferecer tudo isso, mas é importante discutir o papel da educação financeira, que eu não acredito que seja nessa pegada individualista. Eu acho que tem que olhar para a sustentabilidade, como eu sempre digo, que eu considero o eixo da educação financeira, sustentabilidade tanto no micro, você ter bem-estar agora e no futuro, quanto no macro. Se não tiver planeta, você vai fazer o quê com o seu dinheiro, né? Não vamos nem pensar o que você poderia fazer com o seu dinheiro se isso acontecesse. Vivi, temos um episódio? Temos um episódio maravilhoso, inclusive. Passando do horário, socorro. Desculpe, né? Professora, obrigado pelo seu tempo aqui. Queremos te agradecer mais uma vez. De falar, né? Não, que isso, é a ideia. A gente queria agradecer. Professora, retoma só aqui os convites. Então, tem a última turma da introdução. Obrigada. Então, começando o curso introdutório de Psicologia Econômica no sábado, dia 12 de março, e depois ele continua 15, 17, 19, informações, contato, @vertipsi, tudo junto, sem acento.com.br, ou no direct da conta do Instagram Psicologia Econômica, que é com a Cris. E daí você já pode fazer depois as turmas que serão ao vivo, online, mas ao vivo, de Educação Financeira com Psicologia Econômica e Arquitetura de Escolha. E tem o curso assíncrono em cursosvertipsi.com.br sobre comportamentos econômicos. Tem o canal Pílulas de Psicologia Econômica. Os meus 2 livrinhos de divulgação científica serão relançados. Então, eles vão ser simplesmente reeditados pela Alta Books. Então, segurem, não comprem por enquanto, porque vem aí neste ano Decisões Econômicas. Você já parou para pensar, que foi o que eu lembrei, Amuri, quando você disse que o Rápido e Devagar é o mais comprado e o menos lido. O Decisões Econômicas dá para ler sem susto, eu acho, né? Super. Sim, super. Tranquilinho. E a Cabeça do Investidor, que já é um pouco mais extenso, mas também é divulgação científica, é bem descontraído e tudo mais. É isso. Alguma coisa? Não, O da Noruega, as inscrições já estão abertas do Congresso? Já estão abertas. Parece que está em coroas norueguesas, então não sei exatamente quanto sai, mas por volta de 400. A gente vai deixar todas as informações perto do episódio ou na newsletter, com os convites para os cursos da Vera, os convites para o Congresso e todos os materiais que a gente divulgou aqui. A gente vai tentar dar um jeitinho de deixar para vocês que estão escutando a gente.
Então, porque no Congresso eu devo tomar posse como a primeira latino-americana a presidir a IAREP, que é a Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica, que eu estou honradíssima, trêmula com a responsabilidade, mas um barato, nossa, a glória da minha terceira idade. É isso, queridos. Obrigado. Semana que vem temos mais episódio. A gente vai deixar também os links da formação, que está com plano de aulas no ar já tem a página toda bonitinha explicando, tem a foto da professora Vera lá e tem um pouquinho de como a gente vai abordar esse processo todo durante a formação. É isso, Vi? É isso. E eu vou fazer a recomendação. É um curso muito interessante, muito diferente do que tem por aí, e eu acho que respondendo muito às inquietações, às dúvidas, ao desejo de avançar de quem está trabalhando com planejamento financeiro. Então, eu não estou ganhando nada para dizer isso, apenas a amizade dos queridos, mas acho que é realmente instigante. Acho que super vale a pena. Eu acho que a contribuição que você, professora, vai dar para a nossa formação, ela vem muito desse lugar que eu sempre senti falta de... Existe a academia e na hora que eu tô sentada ali junto com o cliente, tem o cliente e um monte de desafios que a gente precisa vencer. E é engraçado que poucos não conseguimos encontrar nenhuma formação que unisse as ciências comportamentais não como uma caixinha separada do planejamento financeiro, mas como a base para a gente poder falar de reserva, para a gente poder falar de orçamento, para a gente lidar com os endividados. Então a ideia não é... Acho que isso que está deixando o programa tão completo. A gente está feliz demais daqui. E feliz demais que eu tenho certeza que a sua colaboração lá vai conseguir unir esses dois mundos, assim, que é o que a gente precisa. Muito obrigada pelo convite hoje, muito obrigada pelo convite para participar do curso também, que é tão inovador. Fico muito feliz. É isso, queridos. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Imagina. Beijo pra vocês. Até mais. E obrigada a todos que ficaram ouvindo, né? 3 ou 4 valentes. Tchau, tchau.